James Onig chegando aqui, nosso querido. Saudade de você. Semana passada você não esteve aqui, Você vê? merecidamente, porque acho que você foi viajar, né? Não foi o caso dele? Isso, isso. Foi viajar. Foi bem? Foi bem? Comeu ovo de Já, Páscoa? não tanto quanto eu gostaria, porque eu já não sou mais tão fanático por chocolate, mas comi. Um peixinho, Peixinho, sim. bacalhauzinho ou um Bacalhauzinho, peixinho, sim. uma pescada. Agora a China vai começar a importar pescada do Brasil. Vamos ver se dá tempo. Acho que vai dar tempo da gente falar. Eu disse o seguinte: que esse tarifaço do Trump, que recuou nas quatro patas, né, do Trump, não abriu uma janela de oportunidades para o Brasil, abriu uma cratera de oportunidades, né? É muita oportunidade econômica, política, cultural, é uma enormidade. Onig, então vamos começar com essa leitura, com essa Boa. visão do tarifaço, do recuo, né? Como é que está essa Exato. situação? O que você tem lido a respeito disso? Conta para gente. Gostei muito da imagem que você fez. Recuou com as quatro patas, né? Quer dizer, deu um recuo tão forte, uma brecada tão seca na história da geopolítica mundial, que dificilmente as linhas e as correntes e fluxos vão se restabelecer, considerando os Estados Unidos como um parceiro confiável nos próximos meses e anos. Isso significa que há um remodelamento de todas as forças produtivas do planeta agora, buscando diversificação das parcerias, efetivamente trazendo a discussão de uma nova multiterritorialidade. O que eu quero dizer com isso, Conde? Que agora as parcerias locais, regionais e muitas vezes até mesmo bilaterais entre alguns países podem ser fortalecidas e até mesmo aparar arestas, diferenças entre países que precisam sair deste imbróglio, porque ele criou um verdadeiro imbróglio. Um imbróglio que, a partir de agora, não permite mais a grandes agentes econômicos confiar diretamente na administração Trump. A gente entende que os Estados Unidos continua e vai continuar sendo um dos principais países do mundo. Uma economia poderosa, forças armadas não há o que discutir, mas do ponto de vista da organização desses 4 anos, muita gente não vai mais esperar avanços e retrocessos. E eu encerro essa minha parte inicial, Conde, dizendo assim: os chineses, principalmente, que estão abertos, segundo o comunicado do Ministério das Relações Exteriores da China ontem à noite, estão abertos a qualquer tipo de negociação, não vão tolerar mais idas e vindas. Porque você impor Porque isso é 145, infernal, né? isso é infernal, 145% de taxa. E aí, entramos, quer dizer, vamos me estender um pouco mais, Conde. O governo dos Estados Unidos hoje sofre pressões gigantescas de diversos setores internos dos Estados Unidos, seja o setor de indústria, até mesmo o setor de serviços. As demandas contra a Casa Branca são tão grandes que alguns estados dos Estados Unidos estão criando mecanismos jurídicos para embargar a cobrança de tarifas, porque ela é ilegal. E a gente tem que lembrar, né, Conde? Semana passada, a China chamou o Conselho de Segurança acusando eles, os Estados Unidos, de utilizar as tarifas como um mecanismo de coerção. Então, é uma situação nova e o novo mapa vai se desenhar a partir daí. Aliás, acho que a reunião do Conselho de Segurança foi ontem. Se não me engano, daqui a pouco eu vou checar aqui, porque a China convocou na semana passada para quarta-feira desta semana. Agora que com a morte do Papa, essas coisas podem ter mudado de agendamento. Eu já vou conferir isso aqui, mas eu quero te perguntar o seguinte, Onig. Como é que está o bastidor do governo do Trump ali? Porque a gente só vê o Trump, quando muito o Elon Musk, aqueles assessores principais, o Marco Rubio, quando a questão é internacional e tudo mais, secretário de Estado, né? Mas não está claro para mim o funcionamento do governo, é muito confuso, até para eles próprios. Você tem alguma informação? Quer dizer, existe alguma equipe reelaborando, estudando seriamente a questão das tarifas? E quando que essa conversa com a China vai acontecer? O que falta? O que precisa
para isso acontecer? Eu acredito que nós estamos no momento do preâmbulo da conversa. Ou seja, o segundo e terceiro escalão da diplomacia devem estar preparando uma minuta, uma agenda, uma pauta para que as conversações sejam produtivas, porque as oportunidades serão poucas. Porque do jeito que ele conduziu o tipo de tarifaço, os chineses não vão dar duas oportunidades. Então, eles estão preparando, na minha visão, pelo que eu pude acompanhar, o segundo e terceiro escalão, estão em contato para preparar a pauta, a minuta, do que vai ser discutido quando chegar na alta cúpula, ou mesmo por telefone, ou uma videoconferência, mas para arrefecer esse processo, vai ter que ter esse encontro antes. Quanto ao governo americano, Conde, realmente existe um problema. Desde as escaramuças, das brigas entre o Elon Musk e outros membros do governo, ficou claro que existem duas facções, duas alas dentro do governo dos Estados Unidos. Uma em torno totalmente do Trump, que é o povo que a gente vê por aí, e uma ala de burocratas, que são os assessores, que estão constantemente alertando e na linha de frente, tomando a pancada dos setores industriais, financeiros, dizendo que isso não pode se fazer. Então, há sim um descompasso na administração americana hoje, até o jeito dele anunciar, Conde, como quando ele anuncia que vai rever as tarifas, que não pode continuar daquele jeito, mostra um ar muito surumbático, ele tenta passar o ar vitorioso dele, mas não consegue, e isso transformou o governo americano hoje num refém das próprias estruturas que eles criaram. Então, sim, a máquina americana não está azeitada e precisa de muito ajuste para poder voltar a funcionar no ritmo, no diapasão da economia internacional. Eles estão vivendo com factoides, né? Acho que o que aconteceu com Trump é meio que aquela máxima do jogo de pôquer, né? O tique do blefe dele foi identificado. Aliás, um tique constrangedor de primário, que é ele dizer que está tudo bem, que os americanos estão felizes e tal, né? Quando na verdade está tudo estranho, tem uma crise permanente ali nos Estados Unidos. Isso foi identificado e toda vez agora que ele fala alguma coisa, nem o mercado reage mais, né? Com as coisas que ele fala, né? O mercado não está nem reagindo mais. Você vê que quando ele retira ou diminui a ideia das tarifas, Wall Street reage imediatamente, como se Wall Street estivesse dando um sinal para ele: olha, conforme você fizer as coisas humanamente negociáveis, a gente pode realmente conseguir alguns avanços. Mas você jogar esse nível de tarifaço, ninguém vai conversar com a gente. Não, mas eu digo, por exemplo, como aquela última vez que ele subiu para 245% a taxação de produtos chineses, ninguém levou a sério. Ninguém levou a sério. E a China falou assim: olha, a gente denunciou na ONU, não vamos mais ficar à mercê de uma pistolagem desse nível, né? Enfim, ficou feio para os Estados Unidos. Muito feio, Conde. Ele ameaçou tarifar navios na escala de $1 milhão por navio, e ele esqueceu que os parceiros deles também são fabricantes, também tem estaleiros importantes na Noruega, na Suécia, que são estaleiros poderosíssimos. Navios não se faz só na Coreia e na China hoje. Também outros países fabricam, e isso vai onerar o preço, até mesmo das empresas de transporte. Então, rapidamente ele retroagiu, diminuiu o fôlego e vai tentar mudar alguma coisa. Ontem, o presidente da Boeing confirmou a notícia que foi dada pela Bloomberg na semana passada, de que a China não vai mais comprar aviões da Boeing em função das tarifas. E isso abre aquela cratera de oportunidades que eu te falei para a Embraer, que inclusive, quando a Bloomberg soltou essa notícia, teve as ações disparando nas bolsas, a Embraer brasileira. Queria uma leitura sua desse episódio, a oportunidade que se apresenta para a Embraer nesse momento. É um momento de transição, como a gente estava falando, Conde. E nesse momento de transição, identificar essas oportunidades é talvez o ponto mais nevrálgico da questão. Você atender o mercado chinês hoje de aviação é, sem dúvida alguma, um dos principais filões que podem ser atacados. O Brasil, durante muito tempo, teve parcerias com a China. Eu, particularmente, acho
que essas parcerias renderam menos do que poderiam, porque talvez a Embraer foi muito benevolente com os chineses, aqui não criticando os chineses, mas eles não fizeram as encomendas que nós imaginávamos, apesar de hoje o mercado chinês ser muito favorável a nós. O que pode acontecer a partir daí é que novas formas de organização da cadeia produtiva de aviões surjam, porque os aviões da Boeing geralmente são de grande escala, e os aviões que a Embraer fabrica são até de médio porte. Então, uma joint venture de países que estão produzindo aviões, criar uma holding capaz de atender esse mercado e competir com a Boeing, hoje, pelo parque industrial instalado em alguns países, não é difícil. É difícil, sim, alcançar certas margens tecnológicas. Mas a Boeing vem arrastando uma crise enorme, juntamente com a Airbus, que são as duas mundiais, mas a Airbus e a Boeing estão tentando sair desse lodaçal, porque o mercado é muito diferenciado, né, Conde? É um mercado que oscila muito, e a pandemia fez com que isso tudo fosse reescalonado. Também foi uma variável forte aí nesse mercado. Rames Onig, deixa eu ver para onde que a gente vai agora na cena geopolítica internacional. Vamos para, cadê? O Zelensky, né? Eu estava conversando aqui com o Vassoler, Ricardo Vassoler, que tem ligações muitas com a Rússia, e ele estava explicando aqui também que com o Zelensky na presidência da Ucrânia, acho que dificilmente vai acontecer algum tipo de resolução desse conflito, né? Dizendo assim, o Zelensky já está com a mansão dele pronta na Riviera Francesa e tudo mais, ele vai morar para lá, já roubou muito dinheiro, né? Aliás, a cúpula do governo ucraniano é honestíssima, né? Parece. Aí, o Zelensky já está com o futuro garantido, né? Até quando vai durar esse impasse, Onig? Olha, pelas declarações do Zelensky de ontem para hoje, de que ele não participa das negociações se forem feitas no patamar ancorado pelos Estados Unidos e pela Rússia, ou seja, por Putin e por Trump, ele não participa, porque ele não aceita de jeito nenhum qualquer concessão territorial. Isso, na verdade, é não assumir a responsabilidade por um ato que é, sem dúvida alguma, a invasão russa. Ela é um momento drástico da história da Ucrânia, mas ela é precedida por situações anteriores, como 2014, quando então cai o governo ucraniano e o governo que sobe ao poder rompe todos os acordos com a Rússia, ensejando então a abertura de espaço geopolítico para que a Rússia tomasse de vez a Crimeia. Então tem que se retroagir, Conde, a 2013, 2014. Naquele período, o que aconteceu tirou a confiança mútua, que já vinha sendo erodida. A erosão das relações entre Rússia e Ucrânia pode se contar em 30 anos, Conde. Um dia, se a gente tiver tempo, vamos pegar 4, 5 pontos para mostrar para aqueles que gostam do assunto os momentos em que essa relação erodiu muito. Mas 2014 foi o ponto final. E na hora que o nacionalismo ucraniano é acelerado por um apoio velado ainda naquela época, tanto da OTAN quanto dos países europeus de forma solta, o que aconteceu? Emergiram forças nacionalistas extremas que começaram a atacar as minorias russas que estão do lado de lá do rio Dnieper. E quando eles estão do lado de lá do rio, Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, aquelas províncias onde os russos são mais de 60% da população, passaram a sentir isso fortemente. Então, eu concordo com o Vassoler. Nós não temos condições de negociar com o Zelensky. E agora, se o governo ucraniano, se as forças políticas ucranianas persistirem em Zelensky, essa guerra dura 6 meses, mais 6 meses por aí. Agora, se as lideranças políticas ucranianas tiverem a chance de tirar o Zelensky, ela pode ser que tenha uma mudança séria. Deixa eu, antes de seguir, eu quero ainda perguntar sobre Ucrânia para você, só pegar o comentário aqui do Leymar Cavalcante. O oficial usou máscara, fedor de enxofre do Bozo, tadinho do Bozo, agora tá passando mal de novo, né? Que coisa horrorosa.
Edson Antunes, precisou o Lula ganhar a eleição, dar autonomia à Polícia Federal? Nem sei se eu já tinha lido isso aqui, mas eu leio de novo. Para desmantelar a máfia que roubava dinheiro dos aposentados. Leimar, próximo Papa será Xandão, tem meu voto. Aliás, quem fez essa piada infeliz para a direita e deliciosa para a esquerda foi o Gustavo Gaia, né? Que botou o Xandão de Papa nas suas redes sociais, sob a censura dos seus próprios seguidores. Falou, como é que você faz uma coisa dessa? Você está chamando a atenção para o Xandão. Vivian, Lula age inteligentemente, os três poderes no mesmo voo, justamente, que os três poderes, presidente Lula, presidente da Câmara, presidente do Senado, Alcolumbre, Hugo Mota e o Luiz Roberto Barroso, viajando juntos para o enterro do Papa. Aliás, esse enterro eu estou prevendo que vai dar algum problema nesse enterro do Papa. 200 chefes de Estado, incluindo Trump, alguma coisa deve acontecer, viu? Eu estou com medo. Esse velório vai ser um velório, digamos, da família governante mundial, né? Onde as pessoas vão se encontrar, vão conversar, um entrar no braço do outro, vai ter espaço para essas conversas, nem que for de 2, 3 minutos. Mas é um momento também interessante se nós olharmos do ponto de vista da geopolítica. Porque olha só, Conde, o Trump assume, cria essa situação que nós estamos visualizando. Nós estamos tendo a questão da guerra da Ucrânia, Gaza, entre outros problemas, e agora a Igreja Católica, forçadamente, vai ter que fazer uma transição também. Então, parece que está se construindo um novo teatro internacional que vai realmente sedimentar o caminho para os próximos 5 ou 10 anos. Vamos ficar de olho. Eu estou dizendo que não é brincadeira, viu, gente? Porque Trump, né, no meio de tantos chefes de Estado, vai dar pro... Nem sei se o Elon Musk vai, acho que o Elon Musk não vai, né? Vai querer ir junto lá. Acho que o Elon Musk não gosta muito desse papo também. Nig, o seguinte, estou aqui com a informação. Peraí. O Zelensky fazendo. Eu queria uma leitura sua, porque me parece que o Trump entrou nessa questão da guerra da Ucrânia e só piorou a situação. A leitura que eu tenho. Ele tentando falar, não, vou acabar com essa guerra em 24 horas. Não era nada disso. Ele está saindo de fininho também, inclusive já disse isso também, né? Falou, se o Putin não quiser, eu não posso fazer nada. E aí eu queria uma posição da Europa, porque me parece que o que acontecer na Alemanha, na França, né, vai ser determinante, né? Embora sejam líderes medíocres na minha visão, mas como é que você está avaliando, diga, como é que é a Europa, qual é a situação da Europa nesse momento, do ponto de vista geopolítico, com vistas ali ao final desse conflito? Hoje a Europa não tem recursos para abastecer a Ucrânia, Conde. Sozinha ela não pode fazer isso. Ela precisa do suporte da indústria militar estadunidense, porque a indústria militar europeia é muito restrita. Foi um dos momentos do pós-guerra, especialmente na Europa Ocidental, onde houve uma folga de recursos, já que eles não tinham que investir tanto em armas. Então, uma das formas de entender o estado de bem-estar social de parte da Europa Ocidental, né, depois da Segunda Guerra, está justamente aí, que eles não tiveram que gastar milhões e milhões em armas, porque eles tinham a proteção dos Estados Unidos, o guarda-chuva da OTAN. Agora isso está mudando. E está mudando muito rápido. As declarações dos americanos, dos norte-americanos, dos estadunidenses, são claras. Nós não vamos mais gastar em proteção. Ou vocês elevam o gasto de vocês no PIB em armas, ou nós não vamos fazer esse tipo de trabalho mais. Até mesmo com a Polônia, que era um país muito aliado dos Estados Unidos, esse discurso está sendo usado. Então, efetivamente, nos próximos meses, nós vamos ter aí uma situação de sinuca de bico para a Europa. Tirar dinheiro dos orçamentos hoje, impossível. Sustentar Zelensky com armas, impossível. Então, a Europa não está sendo consultada para participar do processo de paz, ou seja, ela, para participar de qualquer coisa, ela vai ter que mostrar as cartas. Ou dinheiro, ou armas, ou apoio incondicional, tresloucado a Zelensky.
Quem responde pela Europa? A gente vê a proeminência eventual do Macron, o Olaf Scholz é muito apagado, né? Uma coisa assim constrangedora. A Giorgia Meloni às vezes também se coloca. E a pergunta que fica também é o seguinte: a Ursula von der Leyen, você não acha que ela está um pouco cansada também, já de que é tanto pepino na cabeça dela? Mas é uma coisa impressionante, né? Ela vai ter energia para segurar essa bomba toda aí? Creio que não. Vem vindo uma nova liderança da União Europeia, novas lideranças na União Europeia, especialmente do leste europeu, Conde. Isso é preocupante, sim. Países como Letônia, Estônia, Lituânia têm apresentado grandes nomes, lógico, muito mais ligados à ala liberal, de direita, para ascender dentro do bloco europeu. E se ficar por eles, eles vão enfrentar a Rússia, porque a russofobia cresceu de maneira absurda na Europa. A União Europeia, junto com muitos países, recomendaram as pessoas terem kit de defesa, kit de sobrevivência para o caso de um ataque russo. A situação está assim na Europa. E nós sabemos que isso pode criar uma situação social bastante controversa. Convulsão, né? E dizer que a Rússia salvou a Europa, acho que 3 vezes, né? Contra o Império Napoleônico, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. Salvou a Europa. Tá errado isso, não? Na Primeira Guerra Mundial, a retirada dela por causa da Revolução marcou uma mudança muito séria no equilíbrio das forças, levando ao encerramento da guerra. Mas na Segunda Guerra Mundial, olha, é o que o general russo diz, né? Eles têm vergonha de dizer que nós libertamos eles do nazismo. Inclusive, o Lula está indo para a Rússia, acho que é o dia 8 de maio, que marca a vitória russa, a vitória da União Soviética, né, dos comunistas sobre o nazismo. Estamos encaminhando aqui para o fechamento. E a morte do Papa, como é que você codifica no cenário europeu? Né? Porque faz uma diferença ali. O Papa, querendo ou não, era uma liderança importante para as questões europeias. Né? Sim. O catolicismo vem crescendo, Conde. Não num ritmo gigantesco, mas nos últimos anos aumentaram 100 milhões de católicos no mundo, o que é importante para eles. No Brasil, a gente sabe que esse movimento é muito lento, mas existe sim um movimento de pessoas que estão deixando o lado evangélico e voltando ao catolicismo. É pequeno o número, mas existe esse movimento. O que eu quero dizer com isso? O Papa Francisco deixou o legado de reaproximação da igreja com os fiéis. A ideia de inclusão e a ideia de adaptação para um mundo novo fazem com que as esperanças para certo grupo de católicos seja cada vez maior. Nós sabemos que existem hoje linhas mais conservadoras que até mesmo romperam com o Papa em determinados momentos. Mas o que vai acontecer daqui para frente, a partir desse conclave, será decisivo também para o futuro da religião e da religiosidade no mundo. Eu queria mostrar isso de uma forma muito clara para quem está assistindo a gente, pensando da seguinte forma. Há muito tempo, 40 e poucos anos, que nós não temos um Papa italiano. Então, há uma possibilidade de a Cúria Romana, chamada o núcleo forte, voltar ao centro através da eleição de um Papa italiano. Mas existem demandas que precisam ser prosseguidas. Entre elas, a ideia de que a igreja é uma igreja voltada para a área social. E isso é importante, é um legado de simplicidade que um cara como Francisco deixou. Onig, eu estava quase esquecendo, você tem um recado importante aqui para a nossa comunidade. O primeiro deles, esse aqui, explica para a gente o primeiro Congresso Internacional sobre Genocídio, Crimes contra a Humanidade e Direitos Humanos. Fala para a gente desse evento. Olha, Conde, esse é um evento importantíssimo, com experts do exterior, que vai acontecer na PUC em São Paulo. Está aí para o pessoal que quiser se inscrever. É um trabalho forte, com apoio da União Geral Armênia de Beneficência.
é um trabalho importante de divulgação dos crimes que não estão sendo punidos, entre eles o genocídio armênio. Então, hoje, 24 de abril, rememora-se os 110 anos do genocídio armênio. E, portanto, é um dia bastante doloroso para os descendentes, mas um dia de luta, porque é um povo que não esquece e não vai esquecer. Recomendo a todos. E hoje à tarde... Aqui eu vou divulgar, deixa eu só falar, vou divulgar aqui nas redes, depois para vocês, colocar na comunidade, para quem quiser o card, divulgar também, e marcar presença na PUC. E tem mais um evento aqui, ou é o mesmo? Isso. Não, esse aqui é outro. Esse é outro. Não, esse aqui hoje... é a lembrança do dia, né? Isso aqui é do dia de hoje, vai ser na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP, no auditório Milton Santos, eu estarei lá também, um encontro para falar das similaridades e da importância de se prevenir e lutar contra os genocídios. O evento se chama de Gaza Artsakh, porque Artsakh foi o território armênio usurpado diretamente pelo Azerbaijão, alguns anos atrás, mostrando a ferocidade que os países que praticam esse tipo de crime têm. Vai estar uma série de pessoas importantes, né, e a gente gostaria que todo mundo comparecesse às 5h30 da tarde no auditório Milton Santos da História e Geografia. Querido Rames Onig, parabéns por esses eventos aí grandiosos, importantes. Tem uma equipe por trás disso, inclusive a Mariana Bojiquian, que é uma grande colega, amiga nossa, né? Ela está trabalhando incessantemente por isso e vai estar na mesa hoje também. Maravilha. Depois eu vou querer flashes desse evento para mostrar aqui para a comunidade. Meus amores, meus queridos, amados aqui do Giro das 11, vamos chegando ao final de mais uma jornada. Obrigado pelo carinho, pelo engajamento. Não esqueçam do like, inscrevam-se no canal, tornem-se membros, votem no 247 para melhor site de política do Prêmio Best. Meu querido Onig, semana que vem estaremos juntos mais uma vez. Muito obrigado. Eu que agradeço, Conde. Um grande abraço, amigão.